E o atacante holandês Memphis vai à justiça contra o Corinthians e o valor da cobrança pode chegar em até 180 milhões de reais. Juiz de direito protocola pedido de afastamento imediato contra o presidente Osmar Stabile e também contra o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. E entendam por que o atacante Caio César pode se tornar mais um problema para o treinador Fernando Diniz. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento da Minimal Club. A Minimal Club tem as melhores camisetas do Brasil. O diferencial é que a camiseta é fabricada com algodão egípcio, significa que dura muito mais, não desbota, não encolhe. É sempre aquela sensação de ter uma camiseta nova, mesmo após lavar várias vezes. E o caimento é sempre pensado na valorização do seu corpo. Acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo ou através do QR Code que está aqui na tela. Use o cupom CAP e ganhe 22% de desconto da compra do kit com 4 camisetas. Mas corra, que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mais um problema que o treinador Fernando Diniz pode ter para montar o time que entrará em campo no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Rosário Central na quinta-feira, dia 13 de agosto. O atacante Caio César acabou se tornando dúvida para esse confronto. O Corinthians viajou para a Argentina na tarde da terça-feira, dia 11, para ter uma logística mais tranquila, uma viagem com um tempo também para descansar. Corinthians foi na terça-feira para se preparar, inclusive a preparação final para o jogo contra o Rosário Central vai ser na quarta-feira, dia 12, no CT do New Old Boys. Então, o Corinthians que não tem mais a possibilidade de contar com o Yuri Alberto, que nem viajou, Memphis, todos os detalhes da saída dele, e ainda por cima o Fernando Diniz pode ter mais um problema pro ataque. Pelas informações do GE, o Caio César está com um incômodo muscular em uma das coxas e pode se tornar desfalque para esse jogo contra o Rosário Central. Destacando que o Corinthians já está fora do país, o Caio César ele viajou e vai ser testado nessa quarta-feira, dia 12. Se ele for bem, tiver uma melhora, será testado também poucas horas antes desse jogo contra a equipe do Rosário Central. Mas existe a chance do Caio César também se tornar desfalque. A minha opinião quanto ao Caio César estar sentindo dores musculares é a seguinte: o Caio César, ele que vem em uma sequência muito grande de jogos e uma sequência bastante intensa. Para se ter uma ideia, nos últimos jogos, o Caio César é o jogador que mais tem sido acionado. Praticamente as jogadas, a maioria das jogadas passando por ele, o Corinthians até ficando um time previsível. Todos os lances, todas as jogadas vão para o Caio César ou aquele famoso chuveirinho, muitos cruzamentos na área. Então, o Caio César vem sendo bastante acionado dentro de campo. Na vitória diante do Bragantino no último domingo, ele ficou em campo, para ter uma ideia, até os 30 minutos do segundo tempo. Uma situação que é preocupante, porque já não temos o Yuri Alberto, o Pedro Raul agora que começou a ter uma evolução. Então, eu acredito, se o Caio César não tiver condições de jogo, o Fernando Diniz analisando o estilo de jogo que ele quer, o Dieguinho pode ser o substituto para manter ali a velocidade, jogador de drible, porque se ele colocar, por exemplo, o Pedro Raul e o Guinegão, vai ficar um ataque bem parado, bem estático, e aí o Corinthians terá pouca mobilidade ofensiva. Então vamos aguardar, claro, e torcer para que o Caio César tenha condições de jogo, mas a possibilidade de desfalcar, ela existe, infelizmente.
E agora vamos falar sobre uma bomba que explodiu para os lados do presidente, da diretoria Osmar Stabile e também para o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, pois um juiz de direito e sócio do Corinthians protocolou um documento na comissão de ética solicitando o afastamento imediato tanto do Stabile quanto do Romeu Tuma Júnior. O Corinthians vive um caos financeiro, um caos administrativo no geral. E absolutamente que os pedidos de intervenção judicial vão aumentando cada vez mais. Nós, corintianos, não estamos mais aguentando a situação que o clube vem passando. Se as coisas não mudarem agora, a situação do Corinthians, infelizmente, ficará cada vez mais difícil. Então, pensando em uma solução e até imediata para o Corinthians começar, pelo menos, a pensar em entrar nos eixos, o juiz de direito, Dr. Leandro Cano, sócio e ex-conselheiro do Corinthians, ele protocolou um requerimento formal na Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, pedindo a abertura de um processo ético-disciplinar contra o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e também o Osmar Stabile, presidente da diretoria. O documento foi apresentado e pede o afastamento cautelar imediato dos dois dirigentes durante a tramitação do processo. Mais do que isso, ao final o requerimento solicita a destituição de Tuma Stabile de seus respectivos cargos e a expulsão de ambos do quadro associativo do Corinthians, considerada no documento a penalidade máxima prevista pelo Estatuto do Clube. O pedido reúne diversos episódios da atual crise do clube, entre elas os conflitos entre o Tuma e o Stabile, disputas internas, decisões do Conselho Deliberativo posteriormente questionadas na justiça, processos disciplinares, pedidos de impeachment e investigações envolvendo a administração do clube. No caso do Stabile, o requerimento destaca a inclusão do presidente na condição de investigado pelo Ministério Público de São Paulo em procedimento que apura o uso de recursos do Corinthians para custear serviços de segurança particular. O documento também cita a investigação sobre a contratação da empresa Mega Assessoria. Outro ponto citado é a desistência da renovação do Memphis. O requerimento afirma que o clube e o jogador haviam alinhado previamente um novo vínculo e menciona a dívida de aproximadamente 77 milhões que eles têm com o clube, que na verdade pode se tornar 180 milhões. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Então, além do risco da judicialização, o Memphis vai à justiça, destacando que o documento é um pedido e não uma decisão da comissão de ética. Tuma e Stabile não foram expulsos ou afastados por esse requerimento. Então, caberá à comissão analisar o pedido e decidir se haverá abertura do processo e, claro, a adoção das medidas solicitadas. Mas o doutor Leandro Cano já correu, já rapidamente agiu e quer providências urgentes. A minha opinião quanto a esse documento que o Dr. Leandro Cano protocolou na comissão de ética é a seguinte: o presidente da diretoria, Osmar Stabile, já tem vários documentos protocolados contra ele, inclusive uns 3 pedidos de impeachment, todos os detalhes envolvendo o Ministério Público, aquele acordo com a PGNF usando o Parque São Jorge como garantia. Agora, contra o Tuma, pelo que eu me lembro, é o primeiro pedido de afastamento que ele tem. E o pedido de afastamento é urgente. Então, estamos falando de 2 frentes do clube, 2 órgãos, a presidência, o presidente, o mandatário principal do clube e o presidente do Conselho Deliberativo. Vejam o ponto que ambos chegaram. Os dois estão nesse momento com pedidos de afastamento contra eles. Vejam a situação que o Corinthians chegou. É por isso que quando as coisas chegam nesse ponto, fica muito mais do que evidente que a intervenção judicial tem que ser decretada para ontem. Então vamos aguardar, claro, acompanhar
o andamento desse processo na comissão de ética, quais serão os próximos passos que a ética do clube vai tomar. Então, uma bomba que explode para os lados, tanto do Tuma quanto do Osmar Stabile. Vamos continuar aguardando e, claro, como eu disse, acompanhando todo o processo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados das últimas semanas e, claro, das últimas horas, com a confirmação da não renovação do contrato do atacante holandês Memphis. O Memphis se tornou um dos assuntos mais comentados entre nós corintianos e agora temos uma bomba envolvendo o jogador. O Memphis vai à justiça contra o Corinthians e a cobrança pode chegar a 180 milhões de reais. Na última terça-feira, 11 de agosto, o Corinthians, através de uma nota oficial, anunciou a não renovação do contrato do atacante holandês Memphis, usando como motivo a crise financeira do clube, que não dava para renovar porque o clube não tem dinheiro. Sabemos que os principais motivos para a não permanência do Memphis não estão relacionados a não acordo de salário, a não acordo da dívida, não por questão física, mas a politicagem. Sabemos como que as coisas funcionaram dentro do Parque São Jorge, mas usaram a questão financeira como ali uma explicação. Só que essa explicação que o Corinthians deu, poucas horas depois, ela está sendo totalmente rebatida e nós sabíamos que isso iria acontecer. Segundo informações do GE, o staff do Memphis pretende levar a disputa à justiça e cobrar cerca de 20 milhões de dólares do Corinthians. Hoje estamos falando de 103 milhões de reais, referentes ao contrato de renovação que havia sido acordado entre as partes, mas acabou não sendo assinado pelo presidente Osmar Stabile. Caso o Memphis vença a disputa, a dívida do Corinthians com o jogador pode chegar a aproximadamente 180 milhões. O valor considera os cerca de 77 milhões relacionados aos valores atrasados, premiações e juros, que é a dívida que o jogador iria cobrar sem juros, caso a renovação tivesse saído, e os 103 milhões. Então, somando os 77 mais os 103, estamos falando de 180 milhões que o Corinthians pode ser condenado a pagar ao jogador. Então, depois do Corinthians ter decidido não renovar, dizendo que era para economia, vejam só o ponto que isso pode chegar. E além de tudo isso, o Memphis ele se sentiu exposto e desrespeitado após vir ao Brasil acreditando na renovação e posteriormente ser surpreendido pela mudança de postura da diretoria. Ainda pelas informações, o Corinthians já está ciente da possibilidade de judicialização e entende que possui argumentos para defender a decisão de não assinar o novo contrato. Enfim, então vamos aguardar, só que isso mais uma grande dor de cabeça que vai se tornar para o clube. A minha opinião quanto ao Corinthians poder ser condenado a pagar algo na casa de 180 milhões de reais para o Memphis é a seguinte. Claro, esse valor pode aumentar e muito mais. Terão aí as custas e tudo mais, de repente o dólar pode subir, a dívida vai continuar tendo juros. Então hoje estamos usando como base 180 milhões, de repente amanhã pode estar 190, depois da manhã 200 milhões. Fato é que uma decisão que supostamente baseada na politicagem e usando economia, questão financeira para não ter renovado, pode, na verdade, se tornar uma grande dor de cabeça para o Corinthians. Eu acredito que o Memphis vai com tudo para a justiça e vai querer cobrar detalhe por detalhe. Por quê? Pioraram a situação.
Se tivessem logo lá quando o Memphis estava ainda lá na Holanda de férias, Memphis, não vamos renovar, vamos negociar. Mas tudo isso vai de um encontro que eu venho falando para vocês. Que enviaram um contrato para o jogador não aceitar, ele aceitou. Depois, os exames médicos, testes físicos, torcendo para ele não ser aprovado, ele foi. E aí tiveram que fazer isso. Vejam o ponto que o Corinthians chegou. E ainda por cima, existem riscos do Memphis vencer a ação, o Corinthians ter que pagar muito mais para o jogador. Vejam bem o ponto que as coisas chegam. O risco do Corinthians ter que pagar ao Memphis muito mais do que iria ter que pagar se ele tivesse continuado, e ainda por cima o Memphis jogando por um rival, um adversário nosso aqui no Brasil jogando contra nós. Vejam o que a diretoria do Corinthians possivelmente já está causando e pode piorar ainda mais. É inacreditável o que conseguem fazer. Enfim, vamos aguardar os prosseguimentos. É uma informação do GE. E claro, eu volto a dizer a vocês, para mim, sinceramente, o Memphis vai para cima com tudo. Ele já começou a desabafar nas redes sociais dele e eu acredito que em breve ele vai, de repente, marcar uma coletiva ou se pronunciar de alguma forma. Vamos aguardar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!